Fernando Mota, sou professor de Química Pura e hoje mais uma aula sobre o capítulo de Matéria e Energia. E vamos falar sobre o que, Motinha? Gráficos de mudanças de estado físico. Assunto que é bombástico aí no Enem e nos vestibulares. Mas antes de a gente começar, deixa seu like aí, compartilhe, comente. Vambora bombar esse YouTube e toca a vinheta. Uhul! Curso de Química com o professor Fernando Mota. É Química Pura. Bora, galerinha! Vamos começar então mais uma aula. Primeiramente agradecer a Papai do Céu pelas oportunidades que a gente tem de podermos estar estudando aqui, não é verdade? Agradecer a Deus porque, né? Todo dia a gente tem a oportunidade de aprender cada vez mais. Então vamos lá! Vambora! É Química Pura, menino! Galera, olha só. Gráficos de mudanças de estado físico, tá? É muito fácil, porém os vestibulares aí e até mesmo o Enem pode pegar em alguns detalhes, tá? Então eu estou colocando aqui para vocês o gráfico de duas coisinhas que sempre caem. Substância, que alguns chamam de substância pura. Não há necessidade de usar essa palavra aqui, ó, pura, não há necessidade. Toda vez que você falar substância, toda vez que você ler e ouvir a palavra substância, já significa que ela é pura, tá bom? Então não precisa usar o termo puro, mas alguns livros escrevem assim, né? Algumas provas também vem escrito desse jeito. Fazer o quê, né? E uma outra situação aqui é para mistura homogênea qualquer. Aqui não vai ter especificação nenhuma, tá? Misturas homogêneas de forma geral. Beleza, então olha só. Nós vimos o quê? Que nós temos o estado sólido, líquido e gasoso. Bora rever isso aqui, ó. Estado sólido, líquido e gasoso. Como é que chama a mudança de estado físico de sólido para líquido? Fusão. De líquido para gasoso, vaporização. Só que a vaporização pode ser de três tipos: evaporação, ebulição e calefação. Nesse processo nosso, a gente vai estar falando sobre temperatura de fusão e a temperatura de ebulição. Nós já vimos lá no diagrama de fases, né, que a pressão atmosférica local, ela pode interferir, né, ela vai, na verdade, interferir no valor da temperatura de ebulição e também no valor da temperatura de fusão. Lá no diagrama de fases, a gente conseguiu perceber isso aí. Ok. Então, esses gráficos aqui que a gente vai estar trabalhando, nós estaremos falando sobre essas mudanças. Temperatura de fusão, temperatura de ebulição. Inclusive tem um detalhe. Às vezes você vai ler o seguinte: temperatura de ebulição normal. Toda vez que vier essa palavra normal, significa que é pressão de 1 atm, beleza? Então, ó, temperatura de ebulição normal, temperatura de fusão normal, pressão de 1 atm. Show de bola! Agora, qual que é o contrário aqui? Temperatura de quê? Temperatura de condensação, né? E aqui, temperatura de quê? Temperatura de quê? De solidificação. Então, de gasoso para líquido, nós já vimos que pode ser condensação ou liquefação. O termo liquefação é para gás. Aqui eu vou estar tratando de vapor, tá bom? E de líquido para sólido, temperatura de solidificação ou congelamento, tá? Congelamento, beleza? Ok, então vamos lá. Olha só, esse gráfico, ele é o quê? De temperatura em função do tempo. Todas as vezes que vocês pegarem gráficos para analisar, a primeira coisa que você tem que olhar são os eixos. O que tem aqui nesse eixo? Temperatura. E nesse eixo? Tempo. Então é um gráfico de temperatura em função do tempo. Aí olha só,
Eu tenho material aqui, ó, no estado sólido. O material está no estado sólido. Imagine aí água, gelo, sólido. Partículas bem juntinhas, bem juntinhas. Aí eu te pergunto, partículas bem juntinhas, a energia potencial é alta ou é baixa? Energia potencial? Baixa. Ok. Aí o que acontece? À medida que o tempo passa, nós estamos esquentando, estamos aquecendo o sólido. Então o sólido vai esquentando, A temperatura está variando. E aqui eu posso falar, portanto, que existe um calor chamado de quê? Calor latente ou calor sensível? Aqui está sendo envolvido um calor sensível, que é um calor que provoca alteração na temperatura, calor sensível. Beleza. Só que aí o que acontece? Esse sólido vai esquentando. Daqui a pouco chega numa temperatura bem definida que vai depender da pressão atmosférica local. Então, por exemplo, ao nível do mar, pressão de 1 atm, a água derrete, funde a quantos graus? 0 graus Celsius. Solidifica a 0 graus Celsius também. Essa temperatura de fusão, ela é igual à de solidificação, assim como a temperatura de ebulição é igual à temperatura de condensação, beleza? Então, olha só, chegou um determinado valor de temperatura, o sólido começa a derreter. Então, nesse momento aqui, ó, eu tenho o que nós chamamos de temperatura de fusão. E aí tem um detalhe muito importante. Enquanto houver sólido, essa temperatura não muda. Isso significa, portanto, que neste patamar, o que eu tenho? Eu tenho material no estado sólido e no estado líquido ao mesmo tempo. Então, olha cá. Material sólido, olha aqui. Material sólido. Esquenta. Quando chegou numa temperatura definida, começa a derreter. Vai derretendo. Aí você olha e fala, tem sólido ainda? Tem sólido. Então a temperatura não muda. Tipo assim, se fosse água, temperatura aqui seria 0 graus Celsius. Continuaria 0. Derreteu tudo, Motinha. Fundiu tudo. Agora só tem líquido. Então agora a temperatura começa a subir. Então nesse momento aqui, ó, eu tenho o quê? Líquido. Só líquido. Agora o líquido vai esquentando. Repare o seguinte. Eu te pergunto. Nesse patamar, houve variação de temperatura? Não houve variação de temperatura. Ah, legal. Mas você está fornecendo calor, não está? Você está fornecendo energia para o sistema. O sistema que era sólido está derretendo. Aqui eu tenho um calor envolvido, que é calor sensível ou calor latente? Aqui eu tenho calor latente. Mudou de estado físico, tem mudança de estado físico, então eu tenho calor latente envolvido no processo. Aqui não tem mudança de estado físico, só tem variação de temperatura. Então aqui está envolvido o quê? Calor sensível. Show de bola? Então tá aqui, ó. Aqui está envolvido o quê? Calor sensível. Esquenta. Atingiu uma temperatura bem definida. E esse valor de temperatura vai depender de quem mesmo, galera? Da pressão atmosférica local, da pressão sobre o material. Se for água, ao nível do mar, pressão de 1 atm, o líquido começará a ferver, a água começará a ferver em 100 graus Celsius. Aqui eu começo a ter o quê? A
fervura, a ebulição. Então o material aqui está ebulindo. Só que tem um detalhe. Era só sólido. Opa, era só líquido. Agora eu vou ter líquido e estado gasoso ao mesmo tempo. Então o líquido está passando para o estado gasoso. A temperatura não varia. A temperatura permanece constante. Depois que todo líquido passou para o estado gasoso, é agora que a temperatura começa a subir. Nós temos, portanto, aqui dois patamares. Patamar de fusão e patamar de ebulição. Toda vez que for uma substância, você vai ter patamar de fusão, patamar de ebulição. Toda vez que for uma substância, a temperatura de fusão vai ser constante, a temperatura de ebulição vai ser constante. Detalhe, onde ocorre variação de temperatura? Onde ocorre variação de temperatura? Aqui ocorre variação de temperatura, aqui ocorre variação de temperatura, aqui ocorre variação de temperatura. Onde ocorre variação de temperatura, eu tenho qual calor envolvido? Calor sensível. Onde eu não tenho variação de temperatura, mas eu tenho mudança de estado físico, aí eu tenho qual calor envolvido? Calor latente. Então, ó, calor sensível, e aqui, calor latente. Calor latente de fusão, calor latente de vaporização, ou calor latente de ebulição. Beleza? Ok, show de bola. Outro detalhezinho. Tô bem, calma. Vou repetir. O material está no estado sólido, o tempo está passando, né? E aqui nós temos o quê? Temperatura. O material está no estado sólido. Você está esquentando. Sólido. Começou a derreter. Sólido e líquido. E a temperatura não muda. Derreteu tudo. Só tem líquido. Agora a temperatura começa a subir. Esquenta. Começou a ferver. Agora eu tenho a ebulição. Líquido e gasoso ao mesmo tempo. Tá ebulindo, tá fervendo. Todo líquido passou para o estado gasoso. Agora eu só tenho material gasoso e a temperatura volta a subir. Show de bola. Detalhe importante. Normalmente, o que eu disse? Normalmente, o patamar de ebulição, ele é maior que o de fusão. Eu disse normalmente, não é sempre, tá? Mas o patamar de ebulição, ele normalmente é maior que o de fusão. Se eu tenho uma mesma massa de substância passando pelo processo de fusão e pelo processo de ebulição, aqui na ebulição vai envolver mais energia. Se vai envolver mais energia, vai demorar mais para o líquido passar totalmente para o estado gasoso, vai demorar mais. Lembre o seguinte, material no estado sólido, passa para o líquido, afasta só um pouquinho. Para o líquido passar para o gasoso, já tem que afastar mais. Envolve, portanto, mais energia no processo. Então, fiquem espertos com isso aí. Deixa eu tomar uma aguinha, deixa eu mexer nesse negócio aqui, diminui a temperatura. Falando de temperatura, deixa eu diminuir a temperatura aqui dessa sala. Você tá doido? Maravilha. Então fiquem espertos, tá? Então, para o gráfico de substância, lembre, patamar de fusão, patamar de ebulição. Onde eu tenho mudança de temperatura, eu tenho calor sensível. Como é que calcula mesmo o calor sensível? Como é que a gente viu, hein? Como é que a gente calcula o calor mesmo? É o quê? É o DJ MC delta T? Então, nos lugares que eu tenho variação de temperatura, tá? Eu vou calcular o calor desse jeito. Calor é igual a MC delta T. Onde eu tenho mudança de estado físico, somente mudança de estado físico, a temperatura não varia. Como é que você vai calcular? Você vai calcular como? Massa vezes o quê? O calor latente.
Massa vezes o calor latente. Massa vezes o calor latente. Latente de fusão ou latente de ebulição. Fique esperto. Aí aparecem algumas questões que falam assim, ó. Você tinha gelo a menos 5 graus Celsius e esse gelo foi aquecido para 10 graus Celsius. Qual foi a energia envolvida no processo? Lembra que de menos 5 para derreter tem que chegar a 0. Derrete, 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 derrete. Depois é que vai para 10. Olha que interessante. Estava menos 5 e esquentou para 10. Para o gelo que estava a menos 5 chegar a 10, ele tem que passar por onde? De menos 5, menos 4, menos 3, 0. 0, 0, 0, 0, 0, derrete, 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 derrete. Derreteu tudo, agora é só líquido. Esquenta, 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 esquenta e vai até 10. Então eu teria que calcular calor sensível de menos 5 até 0, calor latente de fusão para derreter, depois de novo calor sensível de 0 até 10 e somar tudo. Aí você soma todas as energias do processo. Motinha, e se fosse até 120? De 10 até 100, calor sensível. Depois todo o líquido tem que passar para o estado gasoso. Aí você vai ter calor latente de vaporização. Aí até 120, de 100 a 120, calor sensível. Então fiquem espertos quanto a isso. Agora vamos para mistura homogênea qualquer. Galera, se for uma mistura qualquer, normalmente o que vai acontecer? Material está no estado sólido, esquenta, 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 começou a derreter, começou a fundir, só que a temperatura não fica constante, ela continua subindo, ela continua subindo. Claro que não na mesma intensidade, é tanto que as curvas são diferentes, ó. Aqui a temperatura varia com maior intensidade, aqui já esquenta com menos intensidade. Por quê? Parte do calor fornecido está sendo usado para derreter a mistura, parte do calor está sendo usado para variar a temperatura. Então repare que aqui eu tenho duas coisas, calor sensível e calor latente aqui, ó. Aqui eu tenho as duas coisas. Depois que todo líquido, depois que todo sólido passou para o estado líquido, é que o líquido começa a esquentar. Esquenta, 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 esquenta. Chegou numa temperatura bem definida. Você tem, portanto, o quê? Temperatura de ebulição. Líquido e gasoso ao mesmo tempo aqui. Só que qual que é o detalhe? A temperatura não fica constante. Depois que todo o líquido passou para o estado gasoso, eu só tenho o estado gasoso, aí a temperatura volta a subir normalmente. De novo, se for uma mistura homogênea qualquer, como é que é a parada? Material que é sólido, esquenta, 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 começou a derreter, mas a temperatura continua subindo. Todo sólido passou para líquido, só líquido, a temperatura volta a subir normalmente, com mais intensidade. O líquido começou a passar para o estado gasoso, ebulição, só que a temperatura está variando também. Depois que todo o líquido passou para o estado gasoso, a temperatura volta a subir com mais intensidade. Então o que você repara? Você bate o olhão lá, e percebe o quê? Na substância, temperatura de fusão é constante, ebulição é constante. Em uma mistura homogênea qualquer, temperatura de fusão não é constante, temperatura de ebulição não é constante. Pelo fato de a temperatura de fusão ser um ponto, alguns vão chamar isso aqui de ponto de fusão. Pelo fato de a temperatura de ebulição não variar e ser um ponto, alguns vão chamar isso aqui de ponto de ebulição. Aqui você já não pode chamar de ponto, não. Repare que ele começou a derreter aqui e a temperatura variou até aqui. Você tem um intervalo de temperatura de fusão. Você não tem ponto de fusão. A mesma coisa é a ebulição. Começou a ferver aqui e veio até aqui. Você não tem ponto de ebulição. Beleza? Então agora vamos tocar um som. E vamos agora para outros gráficos de mudança de estado físico. Energia, energia, energia. Vamos para a polpa pipocar. Curso de Química com o professor Fernando Mota.
o curso completo que te prepara para qualquer desafio.